Estou muito feliz de a gente poder seguir falando sobre o que o Senhor nos chamou para falar e refletir nesse ano. O ano dos encontros sobrenaturais foi o ano passado, e esse ano é o ano de vencer espiritualmente. Tá, mas qual que é a diferença? Nós estávamos falando ano passado de nos prepararmos espiritualmente, nos posicionando ao lado de Cristo. E agora, a ênfase que Jesus quer que a gente dê, não que a gente pare de fazer esse primeiro, mas a ênfase que Jesus quer que a gente dê agora é de olharmos para a batalha espiritual. Por isso precisa haver uma vitória, luta e vitória espiritual. E irmãos, eu queria que a gente hoje olhasse um pouco para o livro de Daniel. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra ela, acesse ela. Irmãos, eu queria te dar um encorajamento. Eu já falei isso alguma vez aqui, mas quero falar de novo. Está cientificamente provado que se você tiver um caderno, uma caneta ou um lápis, e você anotar as coisas que você ouve, você aprende mais desse jeito do que de qualquer outra forma. Se você tiver tablet, se você tiver computador, se você tiver... nenhuma outra forma é tão eficaz como um caderno e uma caneta para você anotar o que você ouve. Então eu quero te encorajar, se você puder trazer papel e caneta, lápis para anotar. A pregação é uma bênção. Eu sempre faço isso e te encorajo a fazer isso. Então, abre a tua Bíblia aí, vamos dar uma olhada no que o Senhor tem para nos falar sobre Daniel. Nós vamos começar no capítulo 10. O título da minha mensagem é Anime-se e vença. Tem uma coisa entre essas duas, tem a luta. Então anime-se, lute e vença. Mas nós precisamos principalmente entender como nós podemos vencer espiritualmente. Por que vencer espiritualmente é tão importante, irmãos? Porque nós somos seres que não conseguem se separar do espiritual em nenhum momento da vida. Então, se eu tenho um problema emocional, psicológico, eu posso procurar recursos da psicologia, da psiquiatria e etc., mas eu nunca vou me desvincular da minha espiritualidade. Eu sempre vou ser um ser que é espiritual também. Então, enquanto eu não resolvo a parte espiritual, não adianta eu tentar resolver nenhuma outra parte. Eu preciso me resolver como um todo, e isso só com Jesus eu posso resolver. Então, irmãos, esse texto, especialmente o capítulo 10 de Daniel, vai nos encorajar a termos essa convicção de que tudo a gente precisa vencer primeiro espiritualmente, para depois vencer de alguma outra forma, com algum outro recurso que Jesus nos dê. Isso vale para a vida material, para a saúde física e tudo mais. Eu preciso primeiro vencer espiritualmente, e depois então Jesus vai tomar conta das outras questões que precisam ser resolvidas. Então, irmãos, eu queria te convidar a lermos o capítulo 10, e o primeiro ponto que a gente vai, a verdade que a gente vai aprender no capítulo 10 sobre como vencer espiritualmente, é que nós vencemos espiritualmente crescendo na consciência do mundo espiritual e das suas batalhas. É interessante, irmãos, que o livro de Daniel, para quem já leu, quem conhece, tem vários capítulos falando sobre lutas e vitórias espirituais, até que no capítulo 10 é um capítulo muito diferente na Bíblia. Daniel tem um encontro com um anjo, e o capítulo 1, aliás, o versículo 1, Daniel 10, 1, diz o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. É uma introdução ao que vai ser dito, e ele está dizendo, esse capítulo vai tratar de uma visão que Daniel teve, e essa visão é sobre um grande conflito, uma grande batalha, uma grande guerra. E aí então no versículo 2 ele já começa a falar sobre qual foi a visão que Daniel teve. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Irmãos, Daniel estava num tempo de busca pelo Senhor. Porque o que acontecia? A gente não percebe às vezes, mas do capítulo 1 de Daniel até o capítulo 10,
tem mais de 70 anos de história. Então, o que acontece? Os reis já não são os mesmos. E o cativeiro da Babilônia, o povo de Israel estava preso na Babilônia durante a maior parte desse tempo. Mas agora, quando ele anuncia que é o tempo de Ciro, rei da Pérsia, os persas dominaram a Babilônia. E quando eles dominaram com Ciro, começou então a libertação do povo. Então esse ponto que Daniel recebe essa visão é quando Israel está debaixo do domínio dos persas, da Pérsia, e está começando uma libertação. E Daniel então se depara com uma Jerusalém arrasada, com tudo perdido. E Daniel está ali preocupado com isso. E adivinha o que ele foi fazer? Foi procurar a ajuda de Deus. Então ele está num tempo ali de busca, de pedido, de clamor a Deus. Ali dizendo que ele ficou fazendo alguns votos de não comer certas comidas, né, e tudo mais, por 3 semanas. Ele está num tempo de oração, de quebrantamento, de busca, que durou 3 semanas. É isso que está dizendo então, versículo 2 e 3. Dedicação à oração. Depois, irmãos, eu queria que a gente pulasse. Então, eu vou fazer um resumo, mas eu queria que a gente pulasse lá para o versículo 10. O que tem entre essas duas? Mostra então que aparece um anjo para vir falar com Daniel. E aí esse anjo então dá essa direção, essa visão para Daniel. E aí no versículo 10, quero ler contigo, diz assim: eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs, o seu coração, a compreender, a se humilhar na presença do seu Deus. Ele disse: Daniel, nós estamos te ouvindo desde o primeiro dia daquelas 3 semanas, nós estamos te ouvindo e nós vimos a tua humilhação, o teu clamor, e eu então estou aqui em resposta às tuas orações. E aí depois ele diz assim: foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, esse anjo está falando sobre batalha espiritual. Ele está dizendo: você começou a clamar a nós, e lá no primeiro dia foi respondido o teu clamor, e eu fui enviado. Só que no meio do caminho teve guerra espiritual. Eu tive que guerrear com o príncipe da Pérsia, com um demônio, com um anjo maligno, e isso me atrasou. Por isso que eu estou chegando 3 semanas depois. Fui atrasado nessa batalha espiritual. Teve luta, mas teve vitória. Por isso eu cheguei até aqui. Irmãos, por que um capítulo nos falando sobre isso? Para que a nossa consciência fique elevada sobre essa realidade espiritual. E é interessante que esse demônio foi chamado príncipe da Pérsia, exatamente porque o povo de Israel tinha ali, naquela época, como inimigos, como aqueles que oprimiam eles, exatamente a Pérsia. Exatamente Ciro e os persas eram os inimigos, eram aqueles que precisavam ser derrotados aqui na terra. E ele está dizendo: lá em cima também está acontecendo guerra. Nós contra os demônios que apoiam a Pérsia, contra os príncipes da Pérsia e tudo mais. Então, irmãos, esse versículo, esse texto, está querendo trazer, não só para Daniel, para nós, uma consciência de que nós, investindo no reino espiritual aqui, nós movemos o sobrenatural. Nós movemos, nós guerreamos no mundo espiritual, que muda a realidade na terra. Que muda a realidade na terra. E o principal veículo, meus irmãos, de toda a conversa aqui, é a oração, é a busca, é a submissão a Jesus que fez o movimento acontecer. E aí, o que acontece? O anjo, ele teve a resistência, sofreu lá, mas venceu, e veio então dizer que a dedicação à oração traz o movimento espiritual, mas traz também visão espiritual, porque o fato de Daniel estar orando, estar buscando, permitiu que ele tivesse essa visão, permitiu que ele pudesse ser
conectado. E se vocês lerem o resto do livro de Daniel, vocês vão ver que Daniel não começou a conexão com Deus naqueles 21 dias. Ele já era um homem dedicado a conectar-se com Jesus e já podia enxergar muitas coisas do mundo espiritual. Tanto que ele era um interpretador de sonhos. E ele muitas vezes entregou profecias para pessoas. Então, irmãos, nós precisamos muito dessa consciência. Dessa consciência que há sim um mundo, uma realidade espiritual. E que a nossa oração move o mundo espiritual, move Jesus, os seus anjos e tudo mais, para que a vitória na terra seja possível. Se nós não vencermos espiritualmente, aqui nós não vamos conseguir vencer, irmãos. Porque precisa ter um movimento espiritual em todas as áreas da nossa vida. Na questão de Daniel aqui, era uma reconstrução de uma cidade, era a libertação do povo dele, era uma coisa bem geográfica, política, material, e ele estava recebendo ajuda sobrenatural. E isso ia levar então à vitória. Ali no versículo 19, o texto diz assim: e disse, o anjo continuou, não tenha medo, homem muito amado, que a paz seja com você. Anime-se. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Então o anjo disse o quê? Anime-se, Daniel, anime-se, não tenha medo, continua o teu trabalho, porque eu vou continuar em teu favor, eu vou sair daqui e vou continuar guerreando contra o príncipe da Pérsia. Inclusive vai ter uma outra, que vai ser o príncipe da Grécia, mas nós estamos contigo. Te anima e vence espiritualmente, porque nós estaremos lutando também no plano espiritual. Amém, irmão? Nós precisamos vencer então, e a palavra de Jesus para nós é: anime-se e lute, porque quando você luta espiritualmente, o mundo espiritual vem a teu favor. Então a batalha espiritual é real, e a direção de Jesus para nós é: anime-se. Anime-se e lute, e vença espiritualmente. Agora, interessante a gente se perguntar como vencer. E o livro de Daniel traz muitas direções sobre isso. E eu queria destacar só umas poucas direções que o livro traz para nós. Inclusive através da vida de Daniel. Se vocês lerem os primeiros capítulos, capítulo 1, 2, 4, 5, vocês vão ver um Daniel que se dedicava a colocar a vida dele para a glória de Deus e usar os dons, as capacidades que ele tinha para o louvor de Deus, para apontar para Deus. Então, irmãos, essa é uma das direções muito importantes para nós vencermos na vida, espiritualmente e na vida. Nós nos encontrarmos com a carreira espiritual que Jesus tem para nós, o chamado, e usar os dons que Jesus deu para nós nessa missão. Nos envolvermos com isso, no chamado e no uso dos dons, para que o nome de Jesus seja conhecido. Então Daniel era esse. Ele mantinha a conexão estreita com Deus. Ele abria mão de muitas coisas. Ali no capítulo 1, ele abre mão de alguns alimentos que a Bíblia diz que ele não queria se contaminar com esses alimentos. Eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos. Daniel não tem jejum nesse texto. Daniel fez um voto de não comer algumas comidas. Ali não tem jejum a palavra em nenhum momento, porque não é jejum. Então jejum, não existe jejum de Daniel. Ensinem por aí, não existe jejum de Daniel. Daniel fez um voto de não comer algumas comidas e tinha um porquê. As comidas contaminavam. Como assim? Provavelmente eram dedicadas a algum ídolo, eram comidas consagradas. Então ele pediu lá autorização: nós queremos não comer essas comidas aí. O texto diz que era para ele não se contaminar. Nós queremos comer então só os legumes, coisas mais simples e tudo mais. Então já era um movimento de viver pensando em Jesus, pensando em Deus, pensando na glória de Deus. E esse Daniel, ele teve oportunidades de usar o dom dele de interpretar sonhos. E isso foi ajudando, foi levando ele. E não só isso, ele tinha um dom provavelmente de administração, e ele foi sendo levado
a posições importantes no governo e tudo mais. Agora, irmãos, ele sempre colocava Deus no centro das coisas. Quero dar um exemplo e ler o versículo do capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 45. Ele é chamado então para fazer uma interpretação de um sonho. E aí quando ele chega lá, o que ele fala sobre a interpretação? Ele diz o seguinte: o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Ele disse, tem a interpretação, mas não sou eu. É o grande Deus que está dando para vocês essa interpretação. Ele fazia questão de apontar para Deus. Agora, em contraste com isso, teve um problema na vida de um rei, no capítulo 5, Beltesazar. E Daniel foi lá dizer para o rei qual que era o problema dele. E é interessante que o rei morreu no mesmo dia, depois que Deus disse para o rei, através de Daniel, qual era o problema. Ele morre no mesmo dia. E eu quero ler com vocês isso então no capítulo 5, o versículo 23, que diz assim: pelo contrário, se levantou contra o Senhor, ele dizendo para o rei, tu te levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres, as concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Ele disse, tu ficou falando várias coisas, tu ficou dizendo A e B, mas tu nunca disse que a tua vida dependia de Deus, que as tuas coisas foi Deus quem deu. Tu ficava dando glória a um monte de gente, até deuses falsos, mas não ao Deus verdadeiro. E isso vai ser um problema para ti. E o rei acabou morrendo no mesmo dia. Irmãos, isso nos leva ao segundo passo para a vitória espiritual, que é nós vencermos resistindo contra a idolatria. O que é idolatria? A idolatria é você colocar qualquer coisa ou pessoa no mesmo valor de Deus ou maior na tua vida. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, quando a gente diz, eu conquistei essa casa, eu conquistei esse diploma, eu venci não sei o que, cuidado, porque se foi Jesus que te deu, a glória precisa ser dele, não minha. Precisa ser dele, não minha. E eu preciso ter cuidado para que nenhuma coisa ou pessoa tome o lugar de Deus na minha vida. E é interessante como não só na Bíblia, mas no nosso dia a dia, nós somos tentados de muitas formas a fazer isso. E isso significa que eu estou praticando a idolatria. Porque a idolatria não é só eu ir até uma estátua, servir ela, orar, levar ela para passear, dar comida. Não é só isso idolatria, isso também é, mas Paulo escreveu em Efésios 5 e Colossenses 3 que amar ao dinheiro, a avareza, é idolatria. Ou seja, se o dinheiro, se a busca por bens materiais não me deixa tempo para o que Deus me chamou para fazer, para me conectar com Jesus, Jesus mesmo explicou lá em Mateus 6 que nós temos um outro Deus. Nós temos o dinheiro como nosso Deus. E meus irmãos, se nós somos sinceros com nós mesmos, tem vários dias em que nós nos curvamos diante de ídolos. Nós somos idólatras. Nós deixamos Jesus para lá e outras coisas e pessoas tomam o lugar dele na nossa vida. E aí não tem como nós vencermos espiritualmente, meus irmãos. Esse é um dia perdido, porque nós não estamos honrando e focando no Deus verdadeiro. Muitas vezes são entretenimentos, são diversões. Hoje eu estou de férias, hoje tem um programa de férias, então não tenho tempo para Jesus, né? Mas se eu for orar, daí eu não vou me divertir como eu queria. Mas se eu for orar, daí eu vou ganhar menos dinheiro. Então nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Na Bíblia,
ali no capítulo 3 de Daniel, conta a história dos amigos que chegaram junto com Daniel, lá no capítulo 1, mostra eles destacados os 4. Ananias, Misael e Azarias, que receberam outros nomes, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 viveram um teste muito grande com relação à idolatria, aquela mais clássica, porque o rei Nabucodonosor faz lá uma estátua de 27 metros e faz uma lei dizendo todo mundo tem que fazer, prestar reverência, se abaixar, se curvar diante dessa estátua. E os 3 disseram, nós não. E aí os caras foram denunciar eles. Olha só, e a pena para quem não fizesse vai ser jogado, vai ser queimado vivo, quem não fizer. E eles disseram, nós não vamos. E aí o rei fica enfurecido, fica louco lá e tudo mais, manda acender a coisa 7 vezes mais, diz o texto, do que o normal. E aí estão lá na beira do troço e ele diz assim, vocês querem mais uma chance? E eles disseram, nem precisa dar que nós não vamos fazer. E aí o que acontece? No versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, porque o rei perguntou assim, vocês não vão fazer? Será que o Deus de vocês vai poder livrar vocês desse fogo aí? E a resposta deles é, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, para eles a pior coisa era ter um outro Deus, era se afastar de Jesus, era a pior coisa para eles. Eles disseram, pode nos ameaçar do que for, a última coisa que nós vamos fazer é trocar de Deus, é a última. E aí eles disseram, se nos livrar ou não, não importa, a gente morre feliz, porque a gente não vai trocar de Deus. E aí o que acontece, irmãos? Eles sofreram toda essa pressão, ficaram firmes até o fim, e acabaram recebendo vitória espiritual, e não só espiritual, mas na terra também. Deus moveu a situação de maneira miraculosa. Então a pressão é uma oportunidade para a gente não se dobrar, colocar a fé em prática e vencer. Agora, meu irmão, eu e você vamos sofrer pressões para trocarmos Jesus por outras coisas. E às vezes pressões altas. Às vezes no emprego nós vamos ser pressionados a mentir. Vamos ser pressionados a fazer coisas que a gente sabe que é pecado. Agora tem uma pergunta junto com essa questão. Você vai trocar de Deus? Você acredita em milagres? Tem essa pergunta atrelada. Quando ele te pergunta, você vai confiar em Jesus? A pergunta também tem, tu acredita em milagres? Tu acredita que se abandonar esse emprego, Jesus vai continuar se sustentando? Tu acredita que se tu encarar essa pressão, Jesus vai continuar e vai ser suficiente para que tu aguente a pressão? Tem uma pergunta atrelada a isso. E meus irmãos, às vezes as pressões na nossa vida são muito menores do que uma ameaça de morte, como eles sofreram. E nós cedemos. Hoje estou muito pressionado, estou com muitas agendas, estou com muita coisa para fazer hoje. E aí eu fico pensando nos 3 olhando assim, que pressão, hein? Que pressão, hein? Hoje não pode orar mesmo, né? Eu acho que hoje vai ter que deixar Jesus mesmo. Uma pressão enorme dessa, né? Irmãos, a gente tem pressão pequena e nós cedemos. E nós deixamos Jesus para lá. Nós não podemos, irmãos. Nós precisamos vencer as pressões, seja qual for. Seja uma ameaça de morte. Nós precisamos dizer, Jesus é maior. Ele é a prioridade na minha vida. E eu sei que se eu não vencer espiritualmente, eu não venço em nada. Então eu preciso estar em dia com o Senhor. O versículo 24 e 25 fala sobre o fato lá, que eles foram jogados então dentro da fornalha, os 3. E aí diz assim no versículo 24, em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu porém estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano.
o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Meus irmãos, Jesus está contigo. Jesus está contigo. Venha a pressão que vier, Jesus está disposto a andar contigo. E veja, irmãos, como esse texto é muito espiritual. Porque eles decidiram trancar o pé e ficar ao lado de Jesus. E acontece então um movimento nos céus, no mundo espiritual, e o milagre aqui na terra. Aparece lá um quarto homem, que provavelmente era uma aparição, uma teofania de Jesus, junto com eles, para que todo mundo visse que Jesus se moveu por causa da fidelidade deles. Então, meus irmãos, a palavra para nós é: anime-se, lute e vença. Não deixa que nada tome o lugar de Jesus. Não deixa que nada seja suficiente, nenhuma pressão, para que você deixe para lá a oração, deixe para lá o jejum, deixe para lá o estudo bíblico, deixe para lá o chamado e a carreira que Jesus tem para ti. Não deixa, não negocia. Que Jesus seja o teu Deus todos os dias. E como nós falamos semana passada, isso vai ter que ser vitória um dia de cada vez. Vai ter que se animar, vai ter que lutar um dia de cada vez, para poder vencer um dia de cada vez espiritualmente. Sabe, irmãos, que eu tenho lido um livro que eu ganhei de presente, chamado Corra com os Cavalos, que foi uma palavra que Deus falou para Jeremias, profeta Jeremias. E nesse livro, ele diz algumas coisas que me chamaram a atenção. Ele diz, por exemplo, que algumas pessoas, à medida que crescem, tornam-se menores. Ele levanta uma preocupação das pessoas que crescem em várias áreas, mas que espiritualmente se tornam menores. E que, ele disse, a gente acha que a gente corre risco de ficar sem dinheiro, risco de não sei o quê. A gente trabalha porque a gente acha que corre vários riscos. E ele disse, o maior risco que nós corremos é nós morrermos antes de irmos para o caixão. Nós morrermos antes da morte. Ou seja, nós morrermos espiritualmente. A gente viver uma vida que não vale a pena ser vivida. Esse é o maior risco que a gente corre. E só tem um jeito disso não acontecer: se nós vencermos espiritualmente. E ele fala então que nós precisamos muito criar uma cultura, criar um grupo de pessoas que tem uma cultura de que quer viver os limites perto do máximo espiritual e não os limites perto do mínimo espiritual. Porque é loucura viver o mínimo. A gente acha que outras coisas vão nos trazer satisfação, realização e tudo mais, quando na verdade nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo. Nós estamos indo para a morte antes do caixão. Então nós precisamos vencer, e a gente vence espiritualmente. A gente precisa querer viver nos níveis altos, espiritualmente falando. E a última verdade que a gente aprende no livro de Daniel, é com o próprio Daniel, lá no capítulo 6, que nós vencemos superando tudo pelo relacionamento com Jesus. Daniel viveu uma história que era a seguinte: Daniel estava já há uns 70 anos vivendo na Babilônia, e ele tinha crescido muito aos olhos dos governantes. Então ele era uma autoridade. E surgiu então na cabeça de alguns líderes inveja, e eles estavam trabalhando para derrubar Daniel daquele posto. E eles estavam pensando o que a gente vai fazer para derrubar esse cara? E aí eles então têm uma ideia. Eles disseram: vamos convencer o rei de colocar um decreto, uma lei, de que em 30 dias ninguém pode orar. Ninguém pode orar. E aí vamos derrubar esse Daniel, porque esse cara ora todos os dias, meu. É o que ele faz, é orar. Então vamos botar um decreto, uma pressão nesse cara de que ele não pode orar. E aí o que acontece, irmãos? O texto diz que foi feito então esse decreto, ali no versículo 7, e Daniel fez o seguinte: ele reagiu orando. Provavelmente eles sabiam que Daniel orava, porque o texto diz que depois que ele ouviu, depois a gente lê o texto, esse decreto, ele foi fazer o que ele tinha costume de fazer. 3 vezes por dia, ele ia lá numa sacada da casa para orar. E então eles sabiam que ele orava porque eles viam ele naquela sacada lá. E aí o que ele fez? Irmãos,
esse cara podia ter pensado assim, bom, então para não correr nenhum risco, né? Quem sabe eu fico orando em silêncio, né? Em pensamento, né? Quem sabe eu me escondo para orar, né? Quem sabe eu faço de conta que eu não estou orando, né? Quem sabe eu fujo daquele padrão ali. Irmãos, ele decidiu, não, eu preciso mostrar que Deus é maior do que qualquer coisa que possa vir contra. Então eu vou continuar fazendo o que Jesus me chamou para fazer. Nós precisamos, irmãos, vencer as pressões para não orar. Nós precisamos orar vencendo as pressões, que na maioria das vezes são espirituais. E eu queria que tu saísse daqui entendendo, irmão, que não é o acaso que tu fica com sono quando vai orar, não é um acaso que tu fica ansioso pensando em um monte de tarefa quando tu vai orar, não é o acaso que essas coisas acontecem, meus irmãos, e desânimo, e não sei o que mais, aparece pensamento de tudo quanto é tipo, aparece visita, aparece atrapalho, aparece som, aparece... Irmão, tem um mundo espiritual que quer te pressionar a você não ter vida de oração. E mais claro que esse texto não pode ficar. Tem um mundo espiritual que vai trabalhar para que você não ore. E eu quero te dar certeza, você precisa orar. Você precisa vencer as pressões e orar. Você precisa vencer. Você precisa vencer qualquer pressão e orar. Versículo 10 do capítulo 6 diz: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e encontraram orando, fazendo súplicas diante do seu Deus. E aí o que aconteceu? O rei já conhecia Daniel de longa data, ficou triste porque tinha que cumprir com a lei, não tinha como voltar atrás, e aí disse: Daniel, infelizmente vou ter que te jogar lá. Será que o teu Deus pode te livrar, que o teu Deus te livre dessa cova dos leões? E ele diz: pode deixar, meu Deus, estou na mão do meu Deus. E aí ele é jogado na cova dos leões. E no outro dia, o rei vai lá então chamar Daniel lá com medo, lá com tristeza, de que ele pudesse estar morto. E o texto diz assim, versículo 20: ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele nem ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Meus irmãos, ele havia resistido às pressões, investido espiritualmente, e o que aconteceu? Anjos se moveram para fechar as bocas do leão. Meu irmão, não foi no braço, não foi no soco, foi anjos vieram para tomar conta da situação. E o texto diz: porque confiou em Deus, porque priorizou a Jesus, porque não deixou que as outras pressões tomassem conta, não deixou pensamento, sono, agenda, ansiedade, etc. Permaneceu focado. Então, meu irmão, a vida de oração exige superação, exige você superar as pressões, confiança e entrega ao sobrenatural. Confiança e entrega ao sobrenatural. Irmãos, sempre teve batalha espiritual, é isso que esse texto está dizendo. Sempre teve batalha espiritual. O capítulo 10 foi só um aviso, uma amostra, um esclarecimento do anjo para Daniel, mas sempre foi resolvido no mundo espiritual. Sempre foi resolvido o livro todo no mundo espiritual. Agora, as pressões vão vir, e aí vão vir perguntas do tipo: tá, mas se eu orar, se eu dedicar mais tempo para orar, para buscar Jesus, para jejuar, para me envolver com as coisas do reino, eu acho que vou ter menos dinheiro, eu vou perder dinheiro. E aí Daniel está do lado ali dizendo assim: e? Só isso? Só isso?
Mas se eu me dedicar às coisas de Jesus, eu não vou me divertir como eu queria, não vou fazer a viagem que eu queria. E Daniel está ali, só isso? Só isso aí? Irmãos, nós precisamos pagar o preço. E Daniel estava com o risco de perder a vida. E estava dizendo, vale muito a pena eu continuar orando. Vale muito a pena. Deus está no controle. E ele estava com a cabeça lá dos amigos dele. Se Deus não me livrar, mesmo assim vale a pena ficar com Jesus, ficar focado na oração. Porque se eu não vencer espiritualmente, não vou vencer em mais nada. Se eu não vencer espiritualmente, não vou vencer em mais nada. E meus irmãos, esse é o ano de vencer espiritualmente por causa disso. Porque tem áreas que a gente não vence, porque a gente não resolveu espiritualmente ainda. Tem áreas que a gente não resolve, porque não resolvemos espiritualmente. Jesus está nos chamando para nos animarmos, para vencermos espiritualmente, para nos levantarmos, para resolver o que precisa ser resolvido, que começa pelo espiritual. Lucas 9, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então é isso. Se aceitar perder, vai vencer espiritualmente e vai ganhar de verdade. Agora, se quiser resolver no braço, se quiser resolver com outros meios, que não seja o espiritual como prioridade, vai acabar perdendo tudo, vai perder a vida. Então, irmãos, nós precisamos vencer espiritualmente. Por fim, quero ler ali no capítulo 6 ainda, mesma história. O texto diz assim, versículo 25 e 26. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Irmãos, a insistência de Daniel fez uma coisa, que o Deus dele se tornasse o Deus de Dario, e não só o Deus do rei. Ele disse, convido vocês para que esse seja o Deus de todos vocês. E meu irmão, então, quando nós nos insistirmos em vencermos pressões, de nos conectarmos com Jesus, vivemos o chamado, o legado que ele tem para nós, não só vamos viver o sobrenatural, nós vamos ver outras pessoas também dizendo, eu quero servir a esse Deus. Porque o sobrenatural está contigo, porque esse Deus faz coisas que eu não consigo alcançar, com a minha força, com a minha inteligência, com meus diplomas e tudo mais. Então eu quero servir ao teu Deus. Então, irmãos, nós fomos chamados para isso. Somos chamados para insistir, para vencer espiritualmente e deixar que isso influencie, mude a cultura de muita gente que precisa vencer espiritualmente, que vive escravo, porque a Bíblia garante que aquele que não anda com Cristo não vence espiritualmente e é escravo nessa terra. Então nós precisamos ajudar as pessoas a viverem essa nova realidade, viverem a vitória espiritual. Então é o ano de vencer espiritualmente, mas também de ajudar outros a vencer espiritualmente. Então a palavra de Deus para nós é: anime-se, vença e glorifique a Jesus, o único Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? Ano de vencer espiritualmente, amém? Então agora eu queria te convidar a nós começarmos essa batalha. Quero te convidar a ficar em pé e nós começarmos a batalhar espiritualmente já agora, por algumas coisas. Pelo quê? Eu quero orar, quero que nos unamos em oração, orando para que as pessoas que estão desanimadas, animem-se. Tenham um encontro com Jesus agora, como Daniel teve com o anjo, e saiam animados. Ele disse, essa palavra me fortaleceu, esse encontro fez a diferença na minha vida, estou saindo aqui animado agora para lutar espiritualmente. Então nós vamos orar agora para que pessoas sejam animadas espiritualmente aqui, encorajadas espiritualmente. Mas eu também quero que a gente comece a clamar e orar para que essas áreas da tua vida que tu tem precisado de ajuda, precisado resolver, se resolvam espiritualmente, porque daí depois o resto vem a reboque. Então, eu queria que você viesse aqui na frente trazer isso para nós orarmos juntos. Se você precisa
ser encorajado, animado, você tem sentido desanimado, eu queria que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar para que você tenha um encontro animador com Jesus. Agora, se você também tem uma questão, um desafio, um problema que tem te acompanhado já há algum tempo, que você precisa ver ele resolvido, nós vamos orar para que você vença espiritualmente primeiro, para que Jesus te dê graça. E essa luta começa agora. Nós vamos começar a lutar espiritualmente, para que o Senhor ponha a mão e a coisa se resolva espiritualmente, e o resto depois é detalhe. Então eu queria te convidar a vir aqui na frente, trazer uma necessidade de ânimo ou de vitória em alguma área que tem sido complicada de resolver, que a sabedoria humana não alcança, que os recursos já se esgotaram. Nós vamos orar para que você vença espiritualmente. O espiritual move os céus e a terra. Nós precisamos vencer espiritualmente. Jesus, todos nós, Pai, precisamos de Ti. Todos nós, Pai, dependemos de Ti. Nos perdoa pelas vezes que nós achamos que alguma coisa boa na nossa vida fomos nós. Nos livra, Senhor, de que a nossa boca fale isso, e que o nosso coração acredite nessa mentira, nesse engano. Nós viemos aqui, Senhor, reconhecer que tudo o que é bom vem de Ti, Senhor. Tudo é Teu. Tudo que nós temos, a nossa vida é Tua. E nós reconhecemos, Senhor, que só poderemos vencer, sobreviver, viver de verdade, se for por Tua graça, pelo Teu mover, pelo Teu sobrenatural, um dia de cada vez, Senhor, tomando a cruz, buscando as armas espirituais, lutando ao Teu lado, para que o Teu poder nos inunde, nos dê graça, nos leve, Senhor, ao Teu movimento espiritual de vitória, Senhor. E nós precisamos que Tu nos anime nessa noite, Senhor. Aceitamos o Teu convite de Te ouvir, Pai. A Tua palavra, Senhor, pode transformar o nosso desânimo, e nós oramos, Senhor, para que no nome de Jesus, Senhor, Tu nos anime, Senhor, a todos, em nome de Jesus, Pai. Remove, Senhor, o mal, remove o atrapalho espiritual, remove qualquer interferência, Senhor, que tem trazido acusação, que tem trazido engano, que tem trazido mentira, em nome de Jesus, Pai. Satanás, te retira da vida dos meus irmãos, com teu desânimo, com a tua mentira, em nome de Jesus. Pai, nós oramos porque confiamos, Senhor, que essas questões que trouxemos aqui à frente, ó Pai, pode ter um toque Teu, Senhor, precisam de um toque Teu, porque senão nenhuma vitória vai acontecer, Senhor. E nós viemos reconhecer que não tem nada que nós podemos fazer, Senhor, a não ser buscar a Tua graça, a não ser buscar a Tua direção, a Tua sabedoria, o Teu entendimento sobre o que Tu quer fazer. E nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós contamos com o Teu sobrenatural, nós contamos com as Tuas surpresas, Pai, mas nós também sabemos que precisamos Te obedecer. Então nos ajuda a darmos os passos de coragem, de posição ao Teu lado, de posição contra as trevas, de posição contra o pecado, de posição, Senhor, que nós precisamos ter e que Tu tem nos falado, Senhor. Fala com a gente sobre algo que a gente não ouviu também. Nós precisamos da Tua presença, da Tua ajuda, Pai. Te agradecemos por nos lembrar que o mundo espiritual é
Senhor, que o mundo espiritual move a terra, move circunstâncias, move tudo. Nós te agradecemos pela tua lembrança, Pai. Tua palavra nos anima, tua palavra nos traz coragem, Senhor. E nós nos posicionamos aqui, Senhor. Esse é o primeiro posicionamento, Pai. Nós queremos lutar mais espiritualmente, Pai. Nós queremos orar mais e pagar o preço e superar todas as coisas pelo relacionamento contigo, Senhor. Queremos andar nos passos de Daniel, Senhor, de seus amigos, Pai, e vencer espiritualmente. Eu oro para que meus irmãos, Senhor, tenham essa palavra no seu coração durante toda essa semana, durante o resto de nossas vidas, Pai. Nós possamos lembrar e possamos vencer, Pai. Oh Deus, eu abençoo meus irmãos que vieram aqui trazer os seus desafios e peço, Senhor, que essa seja uma semana de vitória sobrenatural, Senhor, de vencer espiritualmente e de testemunharem dessa vitória, para que muitos queiram seguir a Ti, Jesus, como o único Deus, como o único Salvador e Senhor de suas vidas, Pai. Oh Deus, queremos ser Teus servos, queremos ver os milagres, mas queremos ajudar outros a serem livres e a vencerem.